Meu nome é Wilson Pereira, eu tenho trabalhado com a área profética. Melhorou ou piorou, gente? Melhorou? Há mais de 20 anos, eu tenho me dedicado a treinar pessoas no mundo arigatô. Do jeito que vier. A treinar pessoas no mundo dentro do profético. Hoje eu tenho um serviço no Brasil, em outros lugares, que aponta o treinamento de pessoas a partir de uma plataforma profética, tem uma mentoria que construa o profético. Eu sou também um consultor de empresas, acompanhando muitos empresários com o objetivo de levar o que é a cultura profética para todas as áreas da vida. Eu digo que a minha missão é desmistificar o dom profético e mostrar que Deus criou os dons para todos. Você precisa entender isso. Os dons espirituais... Fala para o seu irmão, vamos entender uma coisa. Os dons existem antes que a igreja. Então, qual é um dos grandes erros que nós cometemos? É pensarmos que os dons só existem a partir da igreja. Mas os dons sempre existiram. Então, é por isso que nós tínhamos profetas que eles eram, ao mesmo tempo, operadores de milagres. Eles profetizavam, eles curavam, eles ressuscitavam, tinham ciência, palavra de conhecimento, revelação, fé, intercessão, discernimento, maravilhas. Isso sempre aconteceu. Porém, nós começamos a observar esses dons somente a partir da igreja. E isso me faz crer e acreditar que Deus não criou os dons para a igreja. Deus criou os dons para o mundo. Deus criou os dons para as pessoas. Nós, por uma questão de instrução teológica, acabamos patenteando esses dons como igreja e entrando dentro de uma cultura onde o seu dom só funciona dentro da igreja. E isto é um erro brutal. Sobretudo quando nós falamos de, meu amor, profecia. A Bíblia é clara, e é o nosso tema que diz aí, todos podem profetizar. O que quer dizer isso? Durante muitos anos, a profecia ou os dons espirituais estavam destinados, parece que a algumas pessoas especiais. Parecia que era só para as pessoas que eram supra-sumo, os mais santos, capacitados, poderosos, mas não foi assim, não é assim que a Bíblia nos aponta. A Bíblia nos aponta que tudo que Deus criou nos leva para este lugar de crescimento. E quando nós falamos hoje sobre ativarmos uma realidade de dons espirituais, nós estamos chegando num lugar tão preciso e tão poderoso, que eu quero que hoje você entenda a verdade do que Deus te fez para funcionar com Ele. Então você, como um filho de Deus, deve compreender que todos os crentes têm a capacidade de profetizar e a importância dos dons espirituais para o funcionamento coletivo da igreja. O que são todos? É todos. Aí você diz, qual é o nosso erro? Que nós aprendemos que todos que profetizam são profetas. E não é assim. Você tem que entender que nem todas as pessoas que profetizam são proféticos. Então, o texto que você tem que ler é 1 Coríntios 14, 31. Esse texto diz, porque todos podeis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. O que quer dizer isso? Não é um dom que está limitado a um grupo de pessoas. Este é um dom que qualquer pessoa da igreja pode buscar e acessar. Durante muitos anos você dizia, só profetas profetizam? Não. O que nós vamos entender com este dom? De primeiro lugar,
há uma diferença de entendermos dons e ministérios. Para que você compreenda. Ministério é uma coisa, dons são outros. Então vamos colocar ministério, vamos fazer uma figura, vamos usar o ministério na figura da casa. E os dons como a mobília. Então você pode ter uma casa com diferentes tipos de mobília. Ministério é a natureza espiritual que Deus te dá de reproduzir essa natureza em outras pessoas. Então, eu sou um profeta. Nós temos muita dificuldade de entendermos, por exemplo, o que é um profeta. Se eu perguntasse para você o que é um profeta, você vai dizer, é aquele que profetiza. Não, não é assim. Porque a Bíblia diz que todos podeis profetizar, mas nem todos são profetas. Então, eu posso ser um pastor e ter o dom da profecia. Eu posso ser um evangelista e ter o dom da profecia. Eu posso ser um homem de ensino, posso ser um mestre e ter o dom da profecia. Eu posso ser um apóstolo e ter o dom da profecia. O dom pode estar em qualquer um dos 5 ministérios. Diferente da natureza ministerial. Qual a diferença do dom para o ministério? O ministério reproduz aquela natureza. O dom não. O dom apenas serve. Então, um profeta, se você olha o que é um profeta à luz da Bíblia. Está junto comigo? Sente perto de alguém. Está perto de alguém? Você vai ter 1 minuto para conversar com o teu irmão. Pergunte para ele o que é um profeta para você. Converse com ele. Veja que ele vai te responder. Vamos lá, vamos lá. Pergunte para ele a definição dele sobre o profeta. Converse com ele. Vamos lá, vamos interagir. Pergunte para ele e interage. Pergunta para ele, sem medo de errar. Como você vê um profeta? O que é um profeta para você? Como você entende a figura de um profeta? Converse com liberdade, não tenha medo de errar. Vamos entender. Nós temos profetas, vamos compreender um pouco a figura de um profeta. Tudo que você lê a respeito de profecia, você tem que sempre voltar seus olhos para a Bíblia. E uma boa figura para você compreender isso é estudar os profetas que existiram na Bíblia. Primeiro, nenhum profeta na Bíblia profetizou só. Todos os profetas bíblicos tiveram outros profetas contemporâneos. Existe um único profeta na Bíblia que você vê ele se movimentando só, que é o profeta Jonas. Os demais profetas todos profetizaram dentro de uma mesma geração. Vou te dar um exemplo. E na Bíblia você tem os profetas poderosos, os profetas tops, como os dias de hoje. Você olha, esse pastor é hypado, ele é famoso, ele tem muitos likes. Você imagina? Nos dias do profeta Daniel, o profeta Daniel estava no palácio. Ele estava servindo Nabucodonosor, rei Dario. Daniel tinha uma casa chique, servos, escravos, banquete, muito dinheiro. Daniel foi um homem muito rico. Aqui, algumas linhas teológicas acreditam que aqueles
3 reis magos que você vê quando Jesus nasceu eram discípulos de Daniel. Há uma linha judaica que eles dizem que Daniel não teve filhos, não foi casado. Alguns acreditam até que ele era um eunuco. E diz que Daniel deixou toda a sua riqueza para o Messias. Por isso, quando aqueles 3 reis magos vão visitar o nascimento de Jesus, eles levam tesouros. Existe uma linha que acredita que estes eram o tesouro que Daniel havia deixado, que o Messias nasceria. E eles liam as estrelas esperando esse tempo. Daniel era um profeta top. Era um aristocrata, era um estadista, era o homem mais sábio que todos os sábios de Babilônia. A Bíblia diz que ele era 10 vezes mais sábio. Então não era um homem inculto, não era um homem rude, era um homem muito culto, era um homem muito inteligente, era um homem muito sábio e um homem muito respeitado. Daniel estava no palácio. Se Daniel tivesse nos dias de hoje, ele estaria morando na Suíça, né? Em Washington. É verdade. Esse era o nível de Daniel. Se fosse aqui na Ásia, estaria em Singapura, com certeza. Esse era Daniel. Só que, enquanto Daniel está no estrelato, no poder aqui em cima, do outro lado tem um cara que está no meio do povão. Tendo necessidade, sentindo mau cheiro, lidando com gente atribulada, lidando com gente ignorante. Qual é o nome desse profeta? Ezequiel. Ezequiel era o profeta do povão, Daniel da elite. Eles trabalhavam ao mesmo tempo. Ezequiel, um profeta místico, um profeta de visões, um profeta de experiência, de manifestações, o tipo que vive algo tão poderoso que ele diz: Deus me puxou pelos cabelos e me levou para o outro lado, e o Espírito do Senhor me balançou. Esse era Ezequiel. E como era Daniel? Um homem de códigos. Um homem que tinha uma frase escrita na parede com o espírito de sabedoria, ele olhava e decifrava. Ambos são de Deus. Ambos operando com um dom proféticos diferentes. Mas os dois profetas. Aí você vê um profeta Isaías e Jeremias, e loucura. O profeta Jeremias é um profeta de sinais. Deus só mandava ele fazer loucura. Cara, vai lá, pega um cinto, compra, amarra, enterra, compra um terreno. E por que isso? Eram profetas de Deus, profetas de sinais. Quem era Isaías? Isaías era um profeta do rei, no ano que morreu o rei Uzias. E por que isso? Ele era um conselheiro, diferente do que você vê hoje. Os profetas, eles não nasciam como ervas daninhas. Existiam escolas de profetas. Na Bíblia, todo líder sempre teve outro líder para treiná-los. Todas as vezes que você vê um perfil de liderança, ou uma pessoa que diz: eu quero um ministério, eu quero ser profeta, mas eu não quero ser treinado, você está fora da ordem bíblica. E todo profeta que você conhecer, que não tem um líder, que não tem um pastor, é perigoso. É sinal que ele não presta conta a ninguém, ninguém fala ao coração dele. É clandestino. É sério, gente. Profetas que não têm casa, que não têm família, que não têm igreja, são perigosos. Porque à luz da Bíblia, os profetas tinham referência, tinham base. Tinham família, tinham autoridade, prestavam contas. Estão me entendendo?
Os profetas funcionavam como conselheiros de reis. Por exemplo, Samuel, ele foi levado com 6 anos para o templo. Para quê? Para ser treinado um profeta. Ele se tornou sacerdote, juiz e profeta. Desde pequeno. Samuel, ele abriu uma escola de profetas chamada Ramá. Para você que quer ir para Jerusalém, eu gosto muito de ir lá na casa de Samuel. Fica em Ramat. É um lugar incrível. Até hoje tem a pedra onde Samuel julgava a nação de Israel. Nós temos um trabalho em Israel e estamos preparando para 2026 uma escola de profetas em Israel. Vai ser algo poderoso. E o que nós acreditamos? Samuel era o homem exatamente o estadista que ganha de Deus uma legislação para formar um reino. Ele foi treinado para treinar profetas. Então Samuel treinou muitos profetas. A escola de profetas nasce com Samuel? Não. A escola de profetas nasce com... Você vai ver o profeta Elias. Você lembra aquele texto quando Elias foi levado aos céus e ele colocou Eliseu como seu discípulo e Eliseu encontrou mais um grupo de 50 discípulos de profetas? Aqueles eram discípulos de Elias. Porque os profetas eram construídos. Lembrando que hoje estamos dando uma introdução. Se um dia fizermos uma escola, vamos aprender isso profundamente. Para você compreender. Como operavam o profeta Elias e Eliseu? Eles operavam como operadores de milagres. Muitos pensam que os profetas só estão destinados a profetizar, e não é isso. Uma das coisas que faziam os profetas eram milagres. Por exemplo, ressurreição. Você vê Elias ressuscitando o filho da viúva? E por que isso? Coisas foram tiradas do ministério profético. E ficou apenas o dom de palavra de profecia. Então os profetas faziam dom de maravilhas, como o profeta Eliseu orou para fazer o machado flutuar. Era profeta e operava em dons de maravilha. Então você vai vendo que os profetas operavam maravilhas, ressuscitavam mortos, orientavam reis, conduziam nações, eram conselheiros. 3 coisas para você pegar e anotar aí, anote aí. Aprenda, quando você vier para um lugar como esse, você tem que anotar. Não trouxe caderno, anota no seu celular. Mas você tem que anotar. Porque se você não escreve, você perde. Você não se lembra. Você já está velho. Você não é mais jovem. E não lembra mais de tudo. Há 2 coisas importantes numa escola de profetas: conversar e anotar. Isso é importante. Primeiro, coloque aí: a lei pertencia ao sacerdote. Segundo, o conselho estava com sábios. Terceiro, a palavra aos profetas. Israel era dirigido com essas 3 estruturas: conselho, lei e profecia. Sábios, conselho. Sacerdote, lei. Profetas, palavras. Esses 3 que conduziam a nação de Israel. E quando você fala o que é necessário hoje para profetizar, essas 3 coisas: palavra, conselho e lei. Anote aí: palavra, conselho e lei. Por que palavra? Porque o mundo foi feito por profecia. O mundo foi construído com 2 coisas, anote aí. O mundo foi construído com sabedoria e profecia. Referência que você anota, Provérbios 8. Deus falava,
profeticamente, e as coisas iam sendo criadas. Por isso ele fez todas as coisas pela palavra do seu poder. Na medida que ele falava, isso quer dizer o quê? A palavra, vai anotando, a palavra profética é criacional. Ela cria quando você fala profeticamente. Por isso Deus falava e o mundo ia sendo formado e criado. Por que conselho? Põe aí, escreva aí a palavra, a sua referência. Conselho, você vai colocar Isaías 11. Um dos 7 Espíritos de Deus é o Espírito de conselho. O conselho está relacionado à ciência para a profecia. E o terceiro, a lei, que é o fundamento da justiça de Deus. Então, uma pessoa para de primeira mão entender uma introdução profética, precisa compreender estas bases. Estamos juntos? Glória a Deus. Eu estou muito feliz que você esteja aqui. Obrigado por vir. Obrigado por demonstrar o seu esforço. Obrigado por demonstrar o seu interesse. Dentro desse conceito, os profetas estavam prontos para conduzir a nação de Israel e servir o povo, com todos os dons que eles possuíam e carregavam em Deus. O que nós notamos hoje, a nossa dificuldade? Nós olhamos que há muitos profetas que não têm nem lei, nem palavra e nem conselho. Você tem que entender, hoje está cheio de profetadas. Você crê nisso? Sim ou não? Ou é só no Brasil que tem isso? Está na moda agora. E eu não sei por que o Japão está na moda na boca dos profetas. Mas é sério. Então você diz, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei. Mas, vamos lá. Vocês entendem japonês? Alguém aqui entende bem japonês? Falado, você entende? Tem certeza? Então vamos ver se a irmã é boa nisso mesmo. Eu tiro o cansaço das tuas costas. Reminaia. E eu te digo, alguém disse, ele não pisa mais na terra do Ocanito, Eteru, Ocanaiotô, Okatá. Eu, Senhor, te digo, o Japão é meu e Nagoya pertence a mim. Alguém disse, ele não volta mais para of the king, the power, the mint, the best, the rich, the fairy. Fire, kiss my. A América está na minha mão e eu abro a fronteira a hora que eu quero. Tecamaia. Falou comigo assim, levanta as duas mãos. E aí? O que ele falou em japonês? Nada. O catinho, cadê o canal? Cadê nada. Só que isso é uma profecia. E a igreja compra isso como se esse profeta estivesse falando em japonês. É difícil. Porque nos falta entendimento para compreender profeticamente as coisas. Então, o que eu digo, o misticismo tem complicado e bagunçado tanto o campo profético, porque a gente pensa que isso é Deus. Ontem eu dizia que nós somos viciados em adrenalina. Então, quando você está no culto de fogo, você tem um discernimento muito baixo e uma emoção muito grande. A pessoa começa a falar tanta coisa que você pensa em nome de Deus, tudo ali, não é assim. Aí eu brinco, eu entendo japonês, então traduz essa, eu quero ver. Você diz, o que eu preciso cuidar na minha vida? Irmãos, ser profeta não é ser místico, é ser bíblico. Toda a profecia está ligada à base das Escrituras.
Quando você entra dentro de um processo profético, pode pôr o próximo, por favor, amigo? Próximo slide. Aí. Suporte com outros versículos, vamos lá. Para você entender primeiro a profecia de maneira clara. O que nós estamos vivendo é algo muito profético, irmãos. Para o que vai acontecer, diz: e acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas farão o quê? Fale para o seu irmão, nos últimos dias. São os nossos dias. Então o que Deus disse? A profecia existiria nesses dias. Então é bíblico hoje que a gente entenda que estamos em dias proféticos. Estamos em uma estação profética. Mas no meio de tudo isso também há muita confusão profética. Que falta fundamentos para deixar bem claro aquilo que seria de Deus. Então, vamos entender, em 1 Coríntios 12, do 7 ao 11, diz que há diversos tipos de manifestações e operações, mas o Espírito é o mesmo. Por que isso? Vamos entender uma coisa importante. Existem muitos perfis proféticos, como nós estávamos falando, Jeremias, Isaías, Mas a diferença de um perfil profético não me faz sair do fundamento da palavra. Eu posso me expressar diferente, mas eu não vou sair do fundamento que a palavra de Deus, como essência, põe para todos. Eu costumo dizer que Deus usa o homem segundo o seu conhecimento e a sua cultura. E a sua época. Você imagina se Deus mostrasse um celular para Abraão? O que ele ia entender? Não, Deus mostrava um carneiro. Para Moisés, Deus mostrou uma árvore pegando fogo. Era a referência, figura e linguagem dos seus dias. Eu lembro muito dos profetas antigos, aqueles irmãos mais antigos, era muito interessante que você ia na casa deles, oravam por você, dizia: eis que eu vejo você num pássaro de ferro. O que era um pássaro de ferro? Era um avião. Ele é que Deus está te levando num pássaro de ferro. É a linguagem, era um avião. Então você vai aprendendo a decifrar essas coisas e se colocar a diversos tipos de operações. Irmãos, nunca julgue uma operação por mais estranha que ela te pareça. Está escrito, há diversos tipos de operações. Então Deus pega para Isaías e manda ele fazer loucuras. Então você vai ter profetas que vai gritar, pular, correr. Você vai ter outros mais quietos, tranquilos. Não são menos ou mais de Deus. São todos de Deus. Só tem uma expressão diferenciada. Então, quando nós falamos sobre a profecia, nós falamos sobre uma liberdade de expressão, mas um compromisso com o fundamento. A expressão pode ser diversa, mas o fundamento é o mesmo. Quando nós, por exemplo, não temos esta base, nós corremos o risco de quê? De não entender o porquê da profecia. Próximo slide. A profecia, ela aponta, primeiro, a unidade na adversidade. Quer dizer, ela une diferenças. Fala sobre a função de cada membro e o serviço mútuo. Por quê? Vamos entender que o corpo de Cristo funciona como um organismo. E esse negócio de somente uma pessoa profetizar e outros não serem usados, isso não está certo. Porque Deus quer usar o seu corpo. Eu lembro que eu fui a algumas igrejas que o irmão chegava para mim e dizia: eu tenho os 9 dons. Eu dizia: irmão, então Deus não precisa mais de ninguém, só de você aqui.
Deus usa o corpo dele. Todo mundo tinha falado, não, eu tenho 9 dons. A Bíblia tem mais. A Bíblia fala sobre 30 dons. A Bíblia, um dia falaremos sobre isso, não temos tempo. A Bíblia é uma estrutura de 30 dons. Nós temos 49 espíritos e 13 ferramentas proféticas. Essa é a estrutura do Novo Testamento. Não temos tempo de falar sobre isso. Mas eu quero que você entenda isso. Por isso, os dons são dados para o aperfeiçoamento dos santos. Porque é importante a gente buscar os dons espirituais, principalmente a profecia, para o aperfeiçoamento dos santos. Amém? Amém. Fale isso para o seu irmão. Para o aperfeiçoamento dos santos. Chama o seu irmão, abra sua Bíblia junto com ele em Efésios, capítulo de número 4. Por favor. Efésios 4. Leia o versículo 11 e 12 com ele. Trabalhe com alguém, não fique só. Efésios 4, 11 e 12. Leia junto com ele, você e ele. Oh, glória. É glória. Leia com ele. Um leia o versículo, outro versículo. E quando terminar, pergunta a ele, em 1 minuto, o que você entendeu. O que você entendeu? Você perguntou para ele? Vamos entender o objetivo do versículo 12. Aperfeiçoar a santos. Amém? Pergunte ao seu irmão, você é um santo? O que ele respondeu para você? Sim ou não? Ixi. E agora? E agora? O que é que a gente faz? Você sabe que é um santo? A palavra santo significa apartado, separado e consagrado. O negócio vai ficar bom, hein? Ui. Os santos são aqueles que são responsáveis por edificar o corpo de Cristo. Fala para o seu irmão, você está interagindo com ele, fala para ele. A igreja de Cristo não é edificada pelos irmãos. Ela é edificada pelos santos. Os sacerdotes que cuidavam do tabernáculo no Velho Testamento são santos do Novo Testamento. Na função de santos, nós edificamos um corpo. Você, olhe bem para ele, pergunte a ele, você é um irmão ou é um santo? Exige a resposta. Lembrando, um santo é apartado, separado. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos mais na classe de irmãos do que para santos. Eu sei que ele vai ficar bravo comigo, mas eu não quero que você pense que eu estou falando alguma heresia. É a Bíblia pela Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1. Por favor, onegashimasu. Gomenasai, né? Nihongo wa karanai. Moshiagenai, né? Vamos lá. Efésios capítulo 1, versículo 1. Quem pode ler em alto e bom tom para nós? Uma pessoa com voz forte. 1.
Escreva essa carta aos Efésios. É um livro para irmãos ou para os santos? E o que é um santo? Hã? O que é um santo? Pega sua mão. Dá um tapa no ombro do seu irmão. Fala, presta atenção. Fala para ele, um santo é um sacerdote. O que é um santo? Não está muito confiável ainda. O que é um santo? Quem é sacerdote aqui? Levante a mão. Por que você é sacerdote? Onde está escrito? 1 Pedro capítulo 1, vamos lá. 1 Pedro capítulo 2, vamos juntos, vamos fazer uma viagem agora. Ixi, o negócio vai ficar bom agora, hein? Vamos anotar, vamos tomar nota para ninguém falar, o pastor está falando de heresia. Não, não tem heresia, é Bíblia. Bíblia na Bíblia. 1 Pedro capítulo de número 2, do versículo 5 ao versículo 9. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casas espirituais, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Amém. Verso 9, para a gente ganhar tempo. Vós, porém, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Apocalipse capítulo 1, vamos lá. E você vai tomando nota. Se não esquecer mais. 1:6. E nos constituiu reinos, sacerdotes para Deus o Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Somos reinos e sacerdotes nele, em Cristo. Quantos estão em Cristo aqui? Você tem o dever de se tornar um sacerdote. Bom. Qual o grande problema? Nós aprendemos a ser ovelhas, mas não sacerdotes. Fala para o seu irmão, eu tenho uma notícia não muito boa para você. Deus nunca transformou o mundo com ovelhas. Pergunte a ele, você é uma ovelha ou você é um sacerdote? Exige a pergunta, exige a resposta. Pastor, tenha paciência comigo, né? Não fique bravo comigo. Seguro que a gente pode avançar? Tem certeza? Abra sua Bíblia em João capítulo 21. Que coisa boa, como eu gosto disso. João 21, e o versículo de número 15 e 16. Vamos pôr o fundamento, vai escrevendo, vai tomando nota. Espero que o pastor de vocês estejam também tomando nota. Eu não estou vendo ele por aqui, mas... ele está no lugar alto, né? Aleluia. Diz assim... Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse, pastoreia as minhas ovelhas. Entendeu? Pergunte ao seu irmão, você
É uma ovelha ou um cordeiro? Exige a resposta. Ovelha ou cordeiro? Ovelha ou cordeiro? Tem certeza? Qual é a diferença de uma igreja de ovelha e uma igreja de cordeiros? Você nunca vai ver na Bíblia uma ovelha subir ao altar do sacrifício. Não existe na Bíblia sacrifício de ovelhas. Sim, é isso mesmo. As ovelhas representam uma vida de consumo. A cultura de ovelha te leva a ter uma vida de dependência. Ovelha é um animal que é muito teimoso. Ovelha enxerga mal, ouve mal e vive pela necessidade do seu estômago. Calma, você, se você vai se identificar, eu acho que não tem a ver com você. A coisa mais importante que uma igreja de ovelha gosta de celebrar é o conforto e a dependência. Quando você tem a cultura de ovelha, se você vai no culto, seu pastor não te cumprimenta, você se sente ofendido. Quando você é uma ovelha, se você fica doente, o teu pastor não te liga, você fica ofendido. Quando você tem um problema na tua família e o teu pastor não resolve, você fica ofendido. Quando a tua vida entra em luta, você sempre acha que é culpa do teu pastor. Ele não está orando bastante, ele está jejuando um pouco. Essa igreja, não. Uma igreja de ovelhas são igrejas que as pessoas querem assistir cultos e não desenvolver propósito. Ovelha não desenvolve propósito. Ovelha busca provisão para consumo. Eu digo que a cultura de ovelha tem transformado os pastores em muitas coisas. Eu conheço alguns pastores que foram convertidos em veterinários. Que o cachorro está doente, ele liga para o pastor, meu cachorro está doente. Eu falei, é veterinário. Teu carro quebra, você liga para o teu pastor, ele não é mecânico, ele é pastor. Pastor, meu filho está terrível. Claro, teu filho está denunciando que você é um mau pai, uma mãe ruim. Não é problema do teu pastor, é teu problema. A cultura de ovelha leva você a sempre querer um bom culto, uma boa palavra, boas orações. Na cultura de ovelha você acha que paga com o seu dízimo e as suas ofertas para que você tenha boas reuniões. E ter um bom pastor. Porque ovelha não vive por propósito, ovelha vive por necessidade. Pergunte ao seu irmão, você vive por propósito ou necessidade? Pergunte a ele, você é ovelha ou é cordeiro? E agora, o que é que você é? Uma igreja de ovelhas não pode transformar uma cidade. Uma igreja de ovelhas não pode mudar o Japão. E durante muitos anos, nós fomos levados para sermos igrejas de ovelhas. E por que os pastores gostam tanto de igrejas de ovelhas? Porque tem lã, tem leite, pode ser manipulado. Agora, os cordeiros na Bíblia, eles eram usados para o sacrifício. A pele dos cordeiros eram paredes do tabernáculo. O chifre se usava para ungir os profetas e reis. Se nós queremos levantar uma igreja sacerdotal, a gente precisa levantar uma igreja de...
Os cordeiros significava agente de altar. A linguagem do cordeiro é a linguagem sacrificial. Você não consome, você se sacrifica, você se entrega, você dá. Eu sei que essa é uma igreja de cordeiros. Fala para o seu irmão, hoje precisamos nos decidir. Ovelha ou cordeiros? Quantos querem levantar uma igreja de cordeiros aqui? Levante as mãos. Quem quer? Tem certeza? Isso vai mudar a vida de vocês. Balança o seu irmão, chegou o nosso tempo. Fale para ele, Jesus não é a ovelha de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Da onde nós tiramos a ideia de buscar uma vida de ovelha quando Jesus é o Cordeiro? Quantos querem impactar essa nação? Você vai ter que tirar a vida, vai ter que deixar a vida de ovelha. Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 10, verso 3. Por favor. 10, 3. Bom. Não sei se o pastor vai me convidar para voltar aqui depois dessa. Amém. Quem pode ler Lucas 10, 3 para nós em alto e bom tom? E tomar nota. Amém. Jesus envia cordeiro ou ovelha? Cordeiro. Amém. Então, enquanto formos uma igreja de ovelhas, não vamos poder ser enviados. Se nós queremos fazer algo profeticamente relevante no Japão, precisamos nos converter em uma igreja de cordeiros. As ovelhas sempre vão existir. Pessoas novas que vão se convertendo, vão aceitando a Cristo, precisam ser cuidadas, mas estas ovelhas, elas vão sendo convertidas em cordeiros sacerdotais. E nessa consciência de cordeiros sacerdotais, é onde você se coloca para dizer, eu quero descobrir qual é o meu dom. Eu quero descobrir qual é o meu chamado. Eu quero profetizar. Eu quero somar com o corpo. Porque são santos, sacerdotes, cordeiros que edificam o corpo. É quando você vai dizer para o seu pastor, a partir de hoje, eu não quero mais o ministério da cadeira, eu quero trabalhar. Me treina, eu quero trabalhar. Porque cordeiros e sacerdotes servem, trabalham. Ovelhas se sentam, cordeiros se movimentam para o altar. Ovelhas, cadeiras. Cordeiros, altar. O que você quer? Seguro? Quando o cordeiro ia para o altar? Acabou. É neste lugar que Deus está esperando uma geração funcional impactante no Japão. Igrejas de ovelhas tem diversas. Mas nós nos multiplicamos como ovelhas e não conseguimos chegar a um lugar de testemunho de impacto, irmãos. Essa nação está esperando uma geração sacerdotal para mudar, irmãos. Essa nação está esperando uma geração de cordeiros que vão se entregar. E dizer, ok, Senhor, pode nos usar. Quantos tem mais de 10 anos de cristãos aqui? Levante a mão. Mais de 5 anos, fica de mão erguida. Mais de 5, quem tem mais de 5 fica com a mão erguida. Não, mais de 10 e 5, fica com a mão erguida, fica com a mão erguida. Ok, obrigado. Quantos fizeram 3 discípulos no último ano? Levante a mão. 3.
Quantos fizeram 2? Levante a mão. Quantos fizeram 1? Temos problemas. Isso mostra que somos uma igreja de ovelha. Sabe por quê? Não temos discípulos. Ovelhas não fazem discípulos. Não se sacrificam para isso. E a única coisa que o Senhor Jesus te mandou fazer foi discípulos. Não te mandou fazer nada, falou, faça discípulos. Quando vamos compreendendo que vamos nos tornando igrejas de ovelhas? Quando vamos caindo na nossa missão de reproduzir o reino nas pessoas, de pregar as boas novas, de ser igreja. 1 minuto para você conversar com seu irmão se ele é uma ovelha ou um cordeiro. Vamos lá, 1 minuto. Converse com ele. 1 minuto. Quando nós falamos de uma igreja sacerdotal, é uma igreja que tem expressão, manifestação, testemunho. Nós estamos falando de uma igreja que se preocupa com a pregação do reino, de evangelizar pessoas, e como cordeiro se sacrificar por gente. Próximo slide, mais. Porque a base do cordeiro e dos dons espirituais é um amor. Anote 3 coisas. Com a fé você crê. Com amor você se entrega. E com a paixão você se move. Fé, amor e paixão. 3 coisas, anote aí. Fé, amor e paixão. Uma vida sacerdotal tem esses 3 elementos. Você tem fé para crer naquilo que Deus tem prometido para a tua vida, para a tua geração, para a tua casa, para a tua igreja, para o teu povo. Você tem amor. O amor foi o que fez Jesus se entregar. Qual é a base de operação de uma igreja que está buscando profetizar os dons? Amor. Quando você quer crescer nos dons, ou no sacerdócio, ou no profético, e você não tem amor, você se torna um religioso legalista. Você já viu aqueles profetas que são viciados em procurar pecado dos outros? Ele só profetiza pecado. Só profetiza o pior, porque não tem amor. Você está aqui comigo? Amém. Ótimo. Olhe bem para esse irmãozinho lindo do seu lado. Vamos hoje anotar uma verdade. Fale para ele: eu sou, ou eu quero ser, um garimpeiro, procurando diamantes na vida das pessoas. Eu não sou lixeiro. Eu não procuro o lixo das pessoas. Eu procuro os diamantes das pessoas. Escreva isso aí, isso é importante. Quem vai profetizar procura diamantes e não o lixo das pessoas. Há muitos profetas que procuram o lixo das pessoas, não os tesouros que as pessoas carregam e são em Deus. E quando não há amor, há legalismo. A ausência do amor gera legalismo, religiosidade. Eu conheci muitas pessoas que foram mortas profeticamente por profetas que apontavam publicamente suas falhas, seus erros. Irmãos, Deus não envergonha ninguém.
O Espírito Santo não envergonha as pessoas. Sabe por quê? O envergonhar alguém é orgulho, e isso não é um fruto do Espírito, é contra o fruto do Espírito. Então todos os dons do Deus da profecia funcionam debaixo do fruto do Espírito. Aonde você vê que uma igreja está crescendo em dom, mas não tem fruto do Espírito, algo está na contramão, está errado. Por isso Deus não humilha ninguém. Deus não envergonha ninguém. E aqueles profetas chegam, assim do Senhor, eis que eu te digo, e sou eu mesmo. É Ele mesmo, não é Deus, né? Sou eu mesmo. É verdade. Sabe o que você faz? Não, irmão. Porque Deus não vai contra a sua palavra. Deus não vai contra o seu princípio. Deus não vai contra os seus atributos. Deus não vai contra a sua natureza. Isso devemos aprender. Sabe o que é uma igreja profética? É uma igreja que ama e inspira pessoas. A profecia, ela tem 3 princípios importantes. Vamos lá? E a gente precisa entender que quem profetiza precisa ter isto em alta dentro da sua vida espiritual. E não pode... 1 Coríntios 14, versículo 3. Por favor, toma nota, porque você precisa lembrar disso na sua vida. Quando alguém vem tomar algum tipo de atitude com você, que isso não tenha fundamento bíblico, você some disso. Diz assim: mas o que profetiza fala a homens, edificando, exortando e consolando. Então, quando você recebe uma profecia, qual é a primeira palavra? Edificar. Por que te edificar? Porque Deus quer te conectar a Ele. Deus não quer te desconectar dele. Então, a primeira expressão de uma profecia é a edificação, porque te conecta a Deus. A profecia não é para a sua destruição. E a profecia não existe para a destruição da igreja. Qual é a confusão que existe? Existem muitos irmãos que hoje querem funcionar profeticamente e eles se sentem sendo a reencarnação do profeta Elias. Eu sou homem de Deus que desce fogo do céu e mata todo mundo. Você está dentro de um funcionamento profético em Deus, na graça. Está comigo? Amém. Vamos falar, fale comigo. A profecia de juízo acabou. Vire para o seu irmão, fale para ele, não existe profetas de juízo na graça. O último profeta de juízo foi Malaquias. Toda a profecia depois de Jesus está na graça e não no juízo. Então, quando o profeta vir imputar juízo para você, não aceite, porque é antibíblico. Eis que Deus vai te matar. Juízo. Isso é um juízo. Ei, você, o carro vai te atropelar. Um juízo. Ah, você pecou. Irmãos, entenda o que isso está na Bíblia. Este foi o erro de João Batista. João Batista cometeu um erro grave. O ministério de João Batista deveria funcionar profeticamente até a manifestação de Jesus. Quando João está batizando no Jordão e levantando água, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, eu batizo com água, mas ele veio e ele está mudando o batismo.
Ele agora vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Sabe o que acontece? Algo fascinante. João começa a batizar de um lado quando Jesus está funcionando. Aí João vai até a casa de Herodes e dá uma palavra de juízo. Vai lá e denuncia Herodes, eis que você está adulterando. E Deus, sabe o que acontece? Ele perde a cabeça. E por que ele perdeu a cabeça? Porque ele tentou trazer uma profecia de juízo quando a graça estava presente, que era Cristo. Havia uma nova ordem profética. E ele queria operar como os profetas de juízo. Hoje você é profeta da graça e da graça, irmãos. Por isso você não está aqui para imputar juízo para a vida do seu irmão. Qualquer palavra de profecia que você receba, se você não tiver amor, e você não precisa chegar, eis que assim diz o Senhor, como se estivesse encarnando Deus. Não. Sabe uma maneira humilde de se profetizar? Irmão, eu estou orando, Deus me deu uma palavra a seu respeito, eu tenho esse sentimento. Isso tem algum significado para você? Isso testemunha no seu espírito? Sabe o que é isso? Humildade. Você não pode ir para o absolutismo. Todas as pessoas que vão para o absolutismo se perdem profeticamente. Então, aprenda, não imputamos juízo na profecia. Por isso, qual é mesmo o primeiro princípio da profecia? Faz o que mesmo? Edificar. O segundo é exortar. Você lembra aqueles irmãos que diziam que tinha um ministério de exortação? Eles eram terríveis, eles matavam as pessoas. Eu conheci um irmão chamado Pedro, que o nome dele era Cajado de Ferro. Todo culto que ele fazia era para quebrar. Só tinha gente pecadora, desgraçada. Não tinha ninguém bom. A palavra exortar, está comigo? Significa levar alguém à verdade. Em amor. Efésios 4 diz que eu tenho que falar a verdade em amor. Então, o que é exortar o irmão? É admoestar, é levar esse irmão à verdade de Deus, em amor. Não a minha verdade, mas a verdade da graça, a verdade da palavra, a verdade do Pai sobre ele, em amor. Juntos? Amém. Seguro? Amém. Estão bem vocês, irmãos? Amém. Terceiro ponto, consolação. O que é a consolação? Depois você chacoalha o irmão, você derrama óleo. Você vai falar do amor de Deus para ele. Quem ele é para Deus. Qual a identidade que ele tem em Deus. Então, a profecia, ela traz esse tipo de ferramenta. Aí você começa a profetizar com amor, com graça, com harmonia. E isso é o que a gente aprende a profetizar. Pode ir para o seu próximo slide, irmão? Porque a profecia ela é coletiva. A ordem no uso dos dons, vamos entender isso? A primeira coisa, fala um após o outro, falem dois ou três, os outros julguem. Fala com seu irmão, toda profecia precisa ser julgada. Ok, é isso. Ai, mas eu não vou julgar o profeta assim. Você não vai julgar o profeta, mas você tem que julgar a profecia. Por isso, quando você tiver uma palavra para alguém, você pode chegar até o irmão e dizer, irmão, eu estou recebendo uma palavra de Deus para aquela pessoa, julga comigo, vê que você acredita que isso testemunha, isso é de Deus, tem a ver? Isso é julgar uma profecia. Todo tipo de profeta absolutista é perigoso.
E quando você aprende a se mover nisso, você vai aprender que você não precisa de pirotecnia. Irmãos, você não precisa sair pulando para profetizar. Você não precisa falar em línguas para profetizar. Não, você precisa disso. Você não precisa sair tanto. Você precisa ser natural. E se expor a um lugar que a tua profecia pode ser julgada. Olha, eu recebi isso, estou tendo essa visão, estou tendo esse sentimento. Você ora comigo, você acredita que isso é de Deus? Eu posso compartilhar isso? Isso é trazer maturidade para o corpo, irmão. Saúde espiritual para a igreja, irmãos. Isso é crescer no Senhor com responsabilidade. É ser uma casa profética. E julgar aquela profecia. Eu já fui em lugar, por exemplo, que os irmãos chegaram para mim e falaram: Wilson, eu vejo Deus abençoando os seus filhos. Eu sou solteiro, eu não tenho filhos. Eu não envergonhei o irmão. Eu cheguei no final que, irmão, podemos conversar? Olha, sobre aquela palavra que você me entregou, isso pode ser concernente, talvez, a filhos espirituais, porque eu não sou casado, eu não tenho filho. Isso não é para envergonhar o irmão. Isso é para que ele aprenda a discernir a palavra que ele está recebendo para compartilhar. Por isso, não seja afoito, não seja ansioso, tenha calma. Deixa sempre a palavra que Deus te dá te assentar no seu espírito. E com calma discirna. E se Deus te deu uma palavra, não queira fazer além daquilo que Deus te mostrou. Às vezes Deus te mostra uma semente. Cara, se Deus te deu uma semente, não fala sobre o trigo, fala só sobre a semente. Deus me mostrou uma semente, mas é uma semente de trigo, isso aí não. Aí já não é Deus, aí já é você. Fica só na semente que Deus te mostrou. Se é uma semente, é uma semente. Se é um pedaço de terra, parece coisa simples. E às vezes há pessoas que só precisam ouvir uma palavra e nada mais. Para ela vai fazer sentido. Para você não faça. A maioria das pessoas, elas acabam se perdendo na interpretação da profecia. Porque elas recebem uma palavra e elas querem interpretar. E Deus não te mandou interpretar. Deus só te mandou compartilhar e falar. Deixa a interpretação, a outra parte com Deus. Estamos juntos? E não tenha medo de... Por isso que eu digo, lá na nossa comunidade, todos profetizam. Nós somos uma comunidade profética onde todos profetizam. Ensinamos as crianças desde pequena a profetizar. Eu amo, é muito bom. Criança pontual. Porque a criança não se preocupa com as coisas que você se preocupa. Elas veem um anjo, eu estou vendo um anjo. Um demônio é um demônio. É assim, literal. Está com você, olha, fala isso, sai correndo andando. Criança. Assim Deus usa. E é lindo. Muito bonito ver isso. Quando nós entendemos que os espíritos dos profetas são sujeitos aos profetas, isso quer dizer o quê? Eu estou recebendo muito de Deus, eu não consigo me controlar. Não, irmãos, você consegue. Segundo item, submissão mútua. Então, aprenda a controlar os teus impulsos, a colocar. Terceiro, paz e harmonia. Deus não é Deus de confusão. Aonde há confusão, há carnalidade. As coisas do Espírito traz luz. Quarto, edificação como objetivo. Tudo seja feito para edificação. Estamos juntos? Vamos lá. Próximo slide. Trabalhando em unidade. A diversidade de dons. Irmãos, há muitos tipos de dons. Mesmo dentro da profecia. Algumas pessoas que funcionam com sonhos. Outros funcionam com visões. Outros funcionam com palavra de conhecimento.
outros funcionam com palavra de profecia. E todos eles estão dentro de um campo profético. Tudo aponta para a profecia. E quando a gente, segundo ponto aqui, nós trabalhamos com a cooperação. Quando ajuntamos tudo isso, é como um quebra-cabeça que você ajunta as peças. E que a figura fica clara. Olha, eu tive uma visão nisso, Deus colocou essa palavra no meu coração, eu tive esse sonho, eu recebi essa palavra. Quando você soma tudo isso, você tem um quebra-cabeça montado. E a igreja vai tendo clareza do que Deus está falando. Ali há 2 livros atrás, todos os livros que eu trouxe ali são muito bons, e eu sugiro você comprar um deles. Mas há um sobre profecia, que é muito interessante, e outro sobre Davi. Dos demais, todos são bons. Aprender a profetizar, entender a cooperação de um propósito comum. Eu quero desafiar você para isso. Eu quero abrir alguns minutinhos sobre perguntas. Nas escolas nós falamos uma coisa muito interessante, que quem não pergunta não cresce. Então nunca tenha vergonha de fazer uma pergunta. Alguém aqui tem alguma pergunta? Quem tiver vai levantando a mão, a gente vai fazer uma dúvida ou uma pergunta. A gente quer deixar uns 10 minutos para interagir sobre. Alguma pergunta? Ok, muito boa sua pergunta. Eu acredito que um profeta, ele nasça com esse dom, mas ele pode buscar o dom da profecia. Eu creio que profetas nascem. A maioria das pessoas proféticas, elas vêm de uma família que esse dom está dentro dela. Vou explicar para você. A minha avó era mãe de santo, ok? Ela era vidente. Ela via as coisas. Óbvio que do outro lado, mas o dom que ela tem naturalmente não é um dom do diabo. É um dom que está nela, isso é usado pelas trevas. Então, o mesmo dom que estava sobre a minha avó de vidência espiritual é o dom que eu tenho. A minha irmã mais velha é mãe de santo. Ela também tem um dom profético, só que do outro lado. Está debaixo de uma utilização da fé. Então, a minha família é uma família de profetas. Ok? Agora, há pessoas que não nasceram como profetas, nasceram para ser mestres. Mas essas pessoas podem buscar o dom da profecia e desenvolver este dom da profecia junto com outro ministério que ela tem. Então, as duas coisas, natureza ministerial, eu creio que Deus coloca isso, tem a ver com você, com o teu caráter, tua impronta, tua essência, teu temperamento. Acessórios dentro disso, que são dons espirituais, estes nós podemos buscar. É por isso que a Bíblia não diz que a gente tem que buscar o ministério. A Bíblia diz que nós temos que buscar os dons, não o ministério. Porque o ministério nós nascemos com ele, mas os dons nós buscamos e desenvolvemos. Obrigado? Amém. Mais alguma pergunta? Primeiro lá, depois você. Muito legal. O que você colocou, a profecia, ela tem 4 dimensões. Existem profecias para o mundo, profecias para uma cidade, profecias para uma localidade e profecias para uma pessoa. Vamos entender. Quando Deus me dá uma profecia para uma pessoa, é como se Deus colocasse aquela pessoa de maneira muito clara dentro da sua mente. Você pode estar no ambiente como esse, você só vê uma pessoa na tua frente, aquele alvo, aquele foco, é ele, parece ter um X assim na pessoa, né? Você olha para o outro lado, mas você tem um incômodo com ela. Isso pode ser um pensamento, pode ser um sentimento, pode ser uma impressão. Quando é para uma cidade, Deus te mostra exatamente ou o território, ou os céus da cidade, ou algo relacionado a isso. Quando é para você, aí é uma orientação profética de Deus no seu pessoal. Geralmente, isso
começa com o que eu chamo de um incômodo interior, aonde a boa angústia. Porque quando Deus quer alinhar você com uma direção para a tua vida, o que Deus coloca dentro de você é angústia. E por quê? Porque a tristeza, segundo o mundo, gera destruição. A tristeza, segundo o Espírito, gera vida e correção. Então o Espírito começa a ministrar dentro do seu interior coisas que você precisa arrumar, posturar essas coisas para servir com Ele. Espero poder te ajudar a te responder. Muito bom. Eu digo que sempre, qual a diferença entre o dom da profecia e o ministério profético? O ministério profético é uma pessoa que geralmente ela trabalha com todas as ferramentas proféticas. Então, uma pessoa que tem o ministério profético, ela tem sonhos, visões, palavras de conhecimento, profecia e uma marca muito clara dos profetas: zelo. Os profetas são zelosos. Eles têm uma marca de célula. 4 pontos. Os profetas são complexos. As pessoas proféticas são complexas. Geralmente são pessoas que têm um problema de insegurança muito profundo. E por quê? Porque não existe nada pior que um profeta seguro. Um profeta, quando ele se torna seguro, ele se torna bruxo, se torna manipulador, porque ele se torna absolutista. Então, você vê isso, Wilson, então eu quero base bíblica para isso, ok? O profeta mais poderoso que você viu foi Elias. Ele era inseguro. Ele faz cair fogo do céu, mata 400 profetas de Baal e tem medo de uma ameaça de Jezabel. Ele foge em depressão. Ei, um homem terrível, mas inseguro. As pessoas proféticas geralmente estão destinadas com 3 grandes problemas. Elas têm um problema de insegurança muito forte, que elas precisam cuidar e sempre porque elas precisam se manter em Deus. Segundo, elas têm um problema de serem orgulhosas e manipuladoras. E por quê? Porque a profecia é sedução. Você está aí? Você deveria estar anotando isso, porque um dia você vai lembrar disso, você tem que entender. A profecia é sedução. E por que a profecia é sedução? Porque Deus é sedutor. E por que Deus é sedutor? Jeremias, ele diz: Senhor, tu me seduziste e eu não consegui fugir da tua sedução. E por que isso? Por isso que a profecia gera sedução. E a gente tem que tomar muito cuidado. Um profeta que tem um coração inclinado para manipular, ele seduz pessoas. Você já viu pessoas seduzidas por profetas? Controladas por profetas? Eu conheci profetas que destruíram a vida de famílias, que manipularam tudo pela sedução. E é um lugar muito perigoso. E terceiro, está relacionado à sexualidade. E por quê? A maioria dos profetas são pessoas que tem um aguçar de adrenalina muito intenso. Ele precisa disso. Se você não tem essas 3 áreas trabalhadas, você pode ter muitos problemas dentro disso. Porque Deus fez um profeta pessoas inseguras para depender totalmente dele. Por isso que um profeta precisa andar perto da voz e da presença de Deus. Isto é muito importante. Mais alguma pergunta? Oh, que coisa linda! Eu digo que os 2 ministérios mais necessários de caminharem juntos são profetas, pastores e evangelistas. Por quê? Porque o pastor é o ministério cego. Por que o pastor é o ministério cego? Porque o pastor vê com o coração. Então o pastor é um cara que é capaz de sentar o pastor é capaz de sentar 10 vezes com uma pessoa para falar o mesmo problema e não dar solução para ela.
não consegue ver o próximo passo, porque o ministério cego, vê com o coração. Então, o que faz o profético? Dá visão para o ministério pastoral. Por isso é importante ter profetas e pastores juntos, porque a influência profética abre os olhos espirituais do pastoral. E o pastoral, ele traz freio para o profético. Por isso que os profetas são intensos e não sabem respeitar processos. O pastoral é sistêmico. Então, ele trabalha com uma estrutura de segurança. O profeta com uma expressão de risco. Então, acaba se equilibrando. O pastoral freia o risco do profético e o profético impulsiona o pastor para andar mais rápido e ter visão espiritual. Entende? Então, uma igreja, quando ela é só pastoral, ela se torna uma igreja cega. Que só fala de amor, 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 amor. Meu Deus, vocês estão me metendo em problemas, igreja. Assim o pastor não vai me trazer mais aqui. Claro, você é profético. Você é esperto, hein? Vamos entender. Só que ele precisa de uma injeção profética, porque o profético vai trazer a paixão, o fogo e o zelo para dizer: não, pastor, nós precisamos ir além. Porém, quando o ministério pastoral está vestido de profecia, ele se torna um ministério de transição. Você vai ver algo tremendo agora. Salmos 23, o que é que diz? Tem somebody love. Vamos lá. Ei, somebody love. Vocês estão me enganando, gente. Oh, pelo amor de Deus, eu sou brasileiro. Eu me enganando. Aqui, não. Deitar-me faz em verdes pastos. Ok, fala pro seu irmão, pastos. Coletivo. Plural. Não singular. Um pastor transiciona ovelhas de pastos. Qual é o grande problema? O ministério pastoral cego é estático. O ministério pastoral profético, ele é um ministério de transição. João 10. Jesus não está dentro do aprisco. Ele está na porta. E o que ele faz? Ele deixa a ovelha no aprisco ou leva para fora? Pergunta. Não. Preste bem atenção. Vamos ler para você entender, para você falar, você está falando. Eu quero que a gente leia a palavra. Ô, glória! João 10, abra aí. Vamos lá, gente, o negócio está ficando sério. O pastor vai ficar complicado comigo aqui. Em verdade, vos digo que não entrar pela porta. Aquele, porém... Olha bem, versículo 3. Para este o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama pelo seu nome. Para onde? O ministério pastoral de Jesus leva as ovelhas para onde? O ministério pastoral dos homens leva as ovelhas para onde? Então o que nós vamos aprendendo? Que o ministério pastoral necessita treinar ovelhas para ser eclésia. Sacados para fora, não para dentro. A irmã falou... coisa de mistério, eu senti uma raiz assembleana forte ali, né? Então, ela começou a falar que Jesus é aquele que deixa a ovelha e vai buscar quem está no aprisco, né? Eram 100 ovelhas
junta no aprisco, né? O que é que ele faz? Não, ele leva para fora as ovelhas, irmãos. Por quê? Quando Jesus deixa as 99 e vai buscar aquela ovelha, aonde ele deixa as 99? No pasto ou no aprisco? É mesmo? Lucas 15, vamos lá. Lindos. Só para a gente terminar o tema do pastoral, senão a gente vai travar aqui. Oh, glórias! Parábola da ovelha perdida. Nosso irmão que estava ali, o Luiz ali atrás, o barbudo. Leia para a gente aí. Lucas 15 e o versículo 9 não, eu acho que é o 3 e 4. 3 e 4, leia para nós, Luiz. Não. Volta o bom som, hein? E ele lhe propôs essa parábola, dizendo: que o homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida até que venha achá-la. Ok. Aonde Jesus deixa as ovelhas? Aonde ele deixa? E por que a gente fala que é aprisco? Aonde é que Jesus treina as suas ovelhas? Este é o ministério pastoral de Jesus. Não é ovelhas de aprisco, é ovelhas de deserto. Sabe qual é a diferença? Por que todo mundo gosta de ser ovelha de aprisco? Porque no aprisco o pastor não usa o cajado. No aprisco o pastor usa a mão. Amor, vem cá, minha ovelhinha, eu vou te lavar. Eu vou tirar o carrapicho. Ovelhas de aprisco são mal acostumadas. Ovelhas de aprisco são viciadas. Ovelhas de deserto aprendem a ter autorresponsabilidade com a sua fé e sobreviver. Sabe como é o pastoral de Jesus? Treina ovelhas de deserto, ovelhas que funcionam fora. Estamos juntos? Eu creio que Deus está levando vocês para esse nível. Aceitam isso? É uma igreja de irmãos, né? Ah, glória a Deus. Espero ter respondido sua pergunta, pastora Kira. Mas o irmão ia fazer uma pergunta. Oh, glória. Por exemplo, eu recebi uma profecia. Eu espero essa profecia se cumprir ou eu crio caminhos para que ela se cumpra? Muito bom. Ele recebeu uma profecia e ele espera essa profecia se cumprir ou faz algo para que essa profecia se cumpra. Eu quero que você entenda e escreva isso e nunca mais esqueça. Toda profecia de Deus para as pessoas é uma profecia condicional. A profecia é um contrato condicional. Se me ouvires, se me obedeceres, se fizeres, se quiseres, é condicional. As profecias de Deus para a igreja e para o mundo são incondicionais. Estas são absolutas. Profecia sobre o final do mundo na Bíblia. Profecia sobre a igreja, incondicional. Profecia para pessoas, condições. Jeremias 18. Se eu fiz uma promessa a um povo, e esse povo se desviar do meu caminho, eu mudarei a palavra que eu profetizei a ele de bem para mal. Quer dizer, a profecia muda segundo a posição do seu coração. Profecia é um contrato de fidelidade e de construção com Deus. Profecia é um contrato de trabalho com Deus e de colaboração. Então, se Deus te deu uma profecia, qual é a condição dessa profecia? Você tem que fazer a sua parte e Deus fará dele.
E não é que Deus me deu uma profecia, eu fico parado esperando. Não, eu tenho que me mover em direção ao contrato daquela profecia, daquela palavra profética. Isso é importante. Mais alguma pergunta? Vamos lá? Dúvidas, perguntas? Power. Quando você recebe uma profecia para profetizar para outra pessoa, como saber o momento certo de falar? Ok, isso é muito legal que você está falando. Quando eu recebo uma profecia para uma pessoa, qual o momento certo de falar? Tem uma irmã na comunidade que ela era muito tímida. Então ela recebia uma profecia, mas ela demorava muito para compartilhar. Quando ela ia compartilhar, a pessoa já tinha passado por aquela situação. E ela chegou e falou: boa, a tua profecia está fora de validade. Não serve mais, você se atrasou demais, você demorou muito. Eu preciso entender que Deus, Ele vai me dar uma profecia no tempo que eu preciso compartilhar aquilo com a pessoa. Quando Deus me dá uma palavra sobre uma pessoa que não é para que eu entregue, é para que eu interceda. Qual a diferença entre uma palavra de intercessão para uma pessoa e uma palavra de profecia? A palavra de profecia é para entregar. A palavra de intercessão é para orar por ela. Esta é a diferença. Caso contrário, você vai estourar o prazo de validade. Aquela pessoa estava precisando de uma orientação daquilo e você se acovardou, não entregou, a pessoa tomou outra decisão que poderia ter tomado muito diferente se você tivesse compartilhado a palavra ou o sonho profético que Deus te deu. Como sabe que é para entregar ou para interceder? Assim. Muito bem. Porque às vezes quando a profecia é para você entregar, você vai sentir o incômodo de Deus e Deus vai te dar a oportunidade de estar com aquela pessoa. Ou um telefone, ou mandar uma mensagem. Quando é para interceder, o Espírito põe um anseio de oração em você por ela. Para falar ou para orar. Essa é a diferença. Ou compartilhar com alguém para que julgue também isso que você está recebendo para uma pessoa. Isso é legal. Perguntas? Agora a vez dele. Essa questão de dons, hoje eu não consigo identificar. Como é que eu consigo identificar o meu pastoral, evangelista? Vamos entender. O que você está falando é sobre ministérios. Ok. Ministério é como a natureza do que nós temos. Por exemplo, digamos que você seja um cara muito agitado, impaciente, sanguíneo. Você... Calma. Você acha que você seria um bom pastor? Não, você seria um péssimo pastor. Você seria um bom evangelista, mas um péssimo pastor. Agora, se você é uma pessoa passiva, paciente, tem facilidade de ouvir, tem resiliência, tem equilíbrio, mansidão, você vai dar um bom pastor. Entendeu? Então, por quê? Isso Deus constrói na gente um temperamento, um caráter, e Ele vai desenvolvendo isso no nosso. Como eu descubro isso? Servindo. O ministério só é descoberto na medida que eu sirvo. Eu nunca vou descobrir o meu ministério sem servir. Porque na medida que eu sirvo a igreja vai dizer aquilo que ela está recebendo da minha vida. Aquilo que está emanando a partir de mim. E ela vai identificando a natureza do meu serviço. Se eu sou um bom diácono, se eu sou um bom evangelista, se eu sou uma pessoa profética, se eu sou intercessor. Agora, se eu fico no banco esperando entender para fazer, não vou descobrir. Por isso, a Bíblia diz em Atos 1:1 que Jesus fazia e ensinava. Qual o nosso problema? Nós queremos ensinar o que não fazemos. Então nunca descobrimos. Você diz, eu quero aprender o meu ministério. Sirva. E eu te digo que quando você tem um temperamento ministerial, ele vai aparecer desde que você esteja varrendo o chão, limpando o banheiro, cuidando de casa, pregando o evangelho ou evangelizando a pessoa, o teu temperamento de ministério vai aparecer. Então, até a gente descobrir qual que é o ministério
Sirva. A gente começa a servir em tudo que é lugar. Tudo. Sabe por quê? A base do nosso serviço, irmãos, eu quero que vocês tomem nota disso, a palavra no Novo Testamento que é usada para ministro é a palavra diácono. A igreja, ela é diaconal. Todos nós somos diáconos no que fazemos. Então eu sou um diácono no louvor, eu sou um diácono no profético, eu sou um diácono na maestria. Todos nós somos diáconos. E na medida que vamos servindo dentro dessa natureza diaconal da igreja, os dons que Deus compartilhou conosco, eles vão aparecendo para a edificação do corpo. Agora, quando eu não sirvo, eu conheço pessoas lá, eu sempre ensino nas escolas. Olha, nós temos 2 tipos de serviço. Primeiro, não há um serviço, o serviço diaconal não é um serviço específico. O serviço diaconal é ser servo. Então a Bíblia diz que o Senhor Jesus não usou ser igual a Deus, antes esgotou-se da forma de Deus, tornando-se servo. Então não importa qual é o teu ministério, apóstolo, profeta, irmãos, título é serviço. Entendeu? A nossa natureza é ser diáconos. Todos somos diáconos. E quando você faz isso, você vai servir por propósito. Descobri o meu ministério, legal. Então, dentro do meu propósito, eu sou um profeta, eu sou um evangelista, eu sou um mestre, vou servir. Mas eu vou servir também por necessidade. Aonde me necessitam? É ajudar as crianças? É cozinhar um arroz para a cantina? É cuidar da porta? Não importa. Eu vou servir, porque eu sou diácono. E isso faz porque eu vou entender que pregar no púlpito ou cozinhar o arroz da cozinha não tem nenhuma diferença. Tudo é graça, tudo é diaconia, tudo é serviço no reino. E isso é entender a graça do ministério. Não tem esse negócio de você entender, eu sou o apóstolo. Não, aonde eu vou as pessoas falam, olha, eu fui ordenado ao ministério apostólico em 2006, irmãos. E aonde eu vou, a pessoa fala, apóstolo Wilson. Eu falo, não, meu nome é Wilson. E por quê? É o nome que está na minha identidade. Título a serviço. Você entende? Nós somos tão doidos da cabeça que nós chamamos Jesus pelo nome e os homens pelos títulos. Jesus é o supremo apóstolo, o supremo pastor. Nós chamamos ele pelo nome e os homens pelos títulos. Então, aprender a crescer no serviço diaconal da natureza da igreja tem a ver com isso, irmãos. Ser profeta, ser pastor, ser diácono, não tem a ver de importância. Todo o nosso trabalho aponta ao bem comum do corpo, a edificação do corpo com as ferramentas que Deus nos deu. Glória a Deus. Perguntas? Ok. Você está falando sobre o estado emocional de um profeta. Eu disse que a maioria deles são depressivos e inseguros. Sabe por quê? O profeta tem alguns profetas que têm a síndrome da solidão. E por quê? Porque eles acham que ninguém está ouvindo o que eles estão ouvindo. E ninguém está vendo o que ele está vendo. Então ele vai se sentindo meio único e meio isolado. Mas não é isso. O que Deus dá para um profeta é para ele colaborar com os outros e ele não se sentir diferente dos outros. Antigamente eu dizia sempre que o pessoal tinha aquele momento, aquela figura que o profeta era um cara isolado, que ficava no meio do povo e o cara, quando viu, o profeta vinha com um raio na mão, né? Para jogar, tchá, tchá, e as ovelhas iam tudo queimadas. E nós olhamos na vida de Jeremias uma palavra muito importante, empatia. Jeremias era um profeta empático. Ele tinha misericórdia do povo, chorava pelo povo, se sentia um com o povo. Ele não queria ser um cara que estava em cima da montanha isolado. Ele tinha empatia com a geração e as pessoas que Deus havia entregado para ele servir.
Então, um dos pontos muito importantes na configuração profética da gente entender hoje é empatia com as pessoas que nós servimos como profetas. Eu tenho que amar quem eu sirvo. Por quê? A grande graça do profético não é você celebrar ser profeta, é celebrar as pessoas que Deus quer se conectar com elas. É o endereço, é aonde Deus quer me levar, não é o meio. O meio é apenas uma ferramenta, mas aonde Deus quer chegar, com quem Deus quer se comunicar, isto é poderoso. E quando a gente aprende a celebrar isso, a gente não se sente contrariado, nem um ET. A gente se sente um colaborador dentro do todo que Deus está fazendo. Isso é importante. Espero ter respondido. Mais alguma pergunta? Glória a Deus. Eu não quero que você saia daqui com dúvida, dizendo, ô pastor, você falou uma coisa que eu não entendi, tal. Ai, do som. Irmãos, você falou uma coisa muito legal. Quando for, a pergunta dele é relevante para entender. Quando eu for profetizar, é melhor ir sozinho ou ir em dois? Irmão, como nós falamos que toda profecia deve ser julgada, é muito maduro quando você for profetizar, levar um irmão junto com você. Primeiro, que ele pode julgar a sua profecia. Segundo, ele pode ser testemunha sobre o que você falou. Para que a pessoa que escute diz, mas aquele irmão falou tal coisa. Se você tem uma testemunha, você vai certificar aqui, se for, não, ele não falou isso, ele julgou a profecia, ele falou isso. Então, é maduro, se você puder, profetizar junto com o irmão, junto com você. Isso é muito maduro. Eu aconselho que você faça isso. Aí. Claro para todos, irmãos? Eu quero dizer que é uma introdução. Nosso horário está se encerrando. A gente tem para quantos minutos, Akira? Mais 10 minutos, tá bom, gente? Sim ou não? Para sim ou para não? Irmãos, eu quero que a gente encerre. É uma introdução. Nas escolas de profetas, geralmente nós temos os intervalos. Nós temos os intervalos. Como aqui foi um bloco direto, por isso nós fizemos direto. Sei que depois de 2 horas, você já está assim, né? Já entra alguma coisa, sai. Mas por que é importante você perguntar? Porque a gente tem que pôr clareza em tudo. O dom da profecia é um dos dons mais poderosos para você evangelizar e impactar uma nação. O dom da profecia é um dom que você pode usar no shopping, na rua, no trem, no trabalho. E fora desse ambiente de igreja, você não precisa ser misticamente para dizer, você não vai estar lá na fábrica pulando e profetizando. Você pode profetizar conversando com uma pessoa. Você pode profetizar aconselhando uma pessoa. Você pode profetizar interpretando um sonho que uma pessoa te fala. E por meio desse sonho, você trazer palavras de apontamento que a pessoa se sinta orientada por Deus. Eu entendo, irmãos, que vocês estão sendo marcados por Deus para uma nova temporada espiritual. Deus quer levantar esta casa como uma casa profética, como uma casa sacerdotal, como uma casa de adoração. Vocês querem ser este lugar aqui em Toyohashi? Ser uma casa profética onde as pessoas encontrem destino em Deus aqui nessa casa? Sabe que vocês têm um destino em Deus para levar para essa cidade. Destino em Deus para levar as pessoas. Isto é ser uma casa de profetas. Sim, Rayane. Deus pode usar alguém que está em pecado para profetizar para outra pessoa. Deus usa alguém em pecado. Olha, Rayane, ser usado por Deus não é ser propriedade de Deus. Vamos entender algo? Deus usou um homem chamado Nabucodonosor, que ele nem crente era. E Deus o chamou de meu ungido. Deus usou exatamente uma mula para falar.
Fala para o seu irmão, quando Deus usa uma mula, um burro, um jumento para falar com um profeta se torna em quê? Quando Deus converte um jumento num profeta, o profeta se converte em quê? No jumento, exatamente isso. Então, se Deus usou uma baleia, um galo, um jumento, usou Nabucodonosor, Deus pode usar qualquer pessoa. Ser usado por Deus não quer dizer ser de Deus. Você é utilizado por Deus. Obviamente que uma pessoa que é homem de Deus, como foi Moisés, e profeta de Deus, a sua vida tem outro relevante ser impacto, outro impacto. Óbvio que isso não quer dizer, Deus pode, por quê? Deus usa quem quer porque Ele é soberano. E dentro da sua soberania, Deus pode usar o que Ele quiser. Entende? Mas o padrão, o princípio, para ser usado por Deus, é ter santidade, pureza, vida com Deus, vida no altar, compromisso. Isto é possível. Mas os dons não salvam. Por isso a gente não julga a salvação de ninguém, porque um cara está em pecado e foi usado ou errou naquilo. Entendeu, mano? É isso aí. Espero ter te respondido. Mais alguma pergunta? A última para acabar, pode ser? Claro. Eu estou aqui para servir vocês. Se vocês quiserem ficar aqui até 4 da tarde, eu estou aqui para servir. Vamos lá. Em relação ao tema trabalhando em unidade, suponhamos então que tem um profeta, mas esse profeta é um orgulhoso. Peraí que eu vou chegar no pastoral também, tá? Qual conselho que você daria para um pastor para como trabalhar com um profeta que não é ninguém? O cara é orgulhoso. Mas ao mesmo tempo, vamos levar então do outro lado, tá, o profeta de Deus tem uma visão e como aconselhar o profeta a guardar ou conversar ou trabalhar unidade com um pastor que também é orgulhoso, cabeça dura. Irmãos, eu acredito que a gente não teve muito tempo hoje para conversar, mas uma das bases que eu dou na escola de profeta é uma matéria chamada estrutura do coração. Um dos grandes problemas dos ministérios é um coração não desenvolvido. As pessoas desenvolvem o potencial, o conhecimento, o entendimento, mas não desenvolvem o coração. Salmo 51 tem uma estrutura incrível. Nos mostra que o coração antecede ao espírito. A igreja, ela só se importa com o espírito e não com o coração. Davi disse, Senhor, gera em mim um coração puro e um espírito estável. Isso quer dizer, quando você tem um profeta, um pastor, evangelista, um apóstolo, mestre, que o coração não é curado, o espírito não tem estabilidade. Entende? Por isso, o livro de Ezequiel, Deus disse, eu arrancarei o coração de vocês, eu vos darei um novo coração e colocarei dentro de vocês um novo espírito. A base para o espírito funcionar é o coração. Quando você tem pessoas que têm um espírito desenvolvido e um coração que não está curado, você tem pessoas perigosas. E para onde você tem que levar essas pessoas? Curar o coração delas. Ah, eu sou profeta, legal, então você vai cuidar dos mendigos na rua. Para que isso? Curar o coração. Ah, eu sou profeta, legal, trabalha na diaconia hoje. Vai lavar a louça na cozinha. Qual o objetivo? Desenvolver o coração. Nenhum tipo de ministério, irmãos, tem lugar na soberba. A soberba não é um fruto do Espírito, como disse aqui. Todo ministério precisa estar fundamentado sobre o fruto do Espírito. Então, se não há mansidão, o que disse Jesus? Aprendei de mim que sou manso e humilde de... Amém. Então, se o cara não passou na escola de Jesus, não teve nesta aula, ele está deficiente. Precisa ser novamente reposicionado e em amor precisa ser exortado. E dizer para o irmão, você é uma bênção, você tem dom, mas fica um pouquinho, aprende a desenvolver o teu coração, vamos aprender junto. Por isso que o trabalho plural é um trabalho lindo, que eu amo nos 5 ministérios, porque os 5 ministérios te ensinam uma coisa, você não é absoluto, e Deus não só fala com você, Deus fala com todos.
Então o que é que faz a pluralidade? Coloca freios. O irmão, não, mas Deus não está falando conosco. Então você tem que esperar até que todos amadureçamos e tenhamos o mesmo parecer juntos. Eu vejo que vocês aqui têm um ministério muito lindo na busca de Deus e desenvolver o coração de vocês para desenvolver esse profético e esse sacerdotal. Irmãos, é importante. Não existe arrogância no trabalhar do Espírito. Não existe soberba no trabalhar do Espírito. Não existe o falar de si mesmo no trabalhar do Espírito. Sabe por quê? Jesus disse que ele não buscava a glória de homens. E todo tipo de ministério que está buscando glória de homens, não está buscando a glória de Deus. Então, como eu vou medir uma pessoa? Que tipo de glória ela busca? A de homens ou a de Deus? Se ela busca a glória dos homens, o coração dela está enfermo. Se ela busca a glória de Deus, o coração está são. Se ela celebra as pessoas em honrar uns aos outros, o coração está são. Se ela usa as pessoas como uma plataforma de importância da figura delas, o coração está doente. E o que eu tenho que fazer? Curar o coração. Por isso, se uma próxima vez voltar a estar com vocês, nós vamos falar sobre a estrutura do coração para desenvolver o ministério. É muito importante, porque sem isso não há como a gente ver a Deus. Espero ter sido respondido. Mais alguma pergunta? Aleluia, que lindo. Eu quero agradecer a você. Agradecer porque Deus está chamando vocês para começar uma nova fase. Para entrar numa nova estação. Essa será uma casa de profetas. Eu quero profetizar isso. Que haverá muitos dons de Deus no meio de vocês. Dons de profecia, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, visões abertas, sonhos. Irmãos, isso que nós pegamos hoje foi uma semente perto do que é uma escola de profetas. Mas eu quero desafiar vocês para hoje entender o seguinte: não existe privilégio maior que levar a voz de Deus a uma pessoa. Não existe privilégio maior que conectar as pessoas com a voz de Deus. E eu queria que hoje você pudesse dizer: Senhor, usa-me, ativa-me dentro disso. Eu quero ser um canal para a minha nação. O Japão precisa de profetas, irmãos. Os japoneses precisam ouvir a voz de Deus. Os japoneses precisam ter gente que sejam portas da voz de Deus para o reino nesse país. E eu quero desafiar você para fazer algo nessa manhã, dizer: Senhor, usa-me. Eu quero me abrir para isso. Quantos querem crescer em profecia? Amém. Eu quero te abençoar com isso. Quero que vocês se coloquem de pé.